Vai um chapéu aí? Dificuldades defensivas ali pro Flamengo. Nossa, olha o Pablo Lúcio, hein? Chapelou. E chapelou de novo. Que é isso? É o que eu falo sempre, né? Pablo Lúcio tem muita habilidade, chapelou 2 vezes o jogador do Danúbio e nem deixou a bola cair no chão. Flamengo meteu 3-1 na Libertadores Sub-20 e já está com a vaga totalmente encaminhada para a próxima fase, que são as semifinais dessa Libertadores, né? Campeonato muito interessante da gente poder acompanhar, principalmente pelas nossas joias. Então, vamos falar desse jogo, vamos falar também sobre o Mundial de Clubes, né? FIFA promete distribuir 6 bilhões de reais somente nesse Mundial e ainda existe uma situação muito interessante. O Flamengo pode contratar jogadores de outros times para jogar apenas esse Mundial. Já já eu explico para vocês. Em relação às seleções, né, sobre as eliminatórias. Seleções estrangeiras já convocaram os jogadores do Flamengo, né? E aqueles 5 jogadores que a gente achava que seriam convocados, realmente eles foram convocados. Já já eu passo a lista para vocês. E falando sobre o técnico Felipe Luiz, tá com uma invencibilidade de 21 jogos, é o técnico que tem mais jogos sem perder aqui no Brasil e tá mirando lá em cima, tá mirando lá na invencibilidade do Jorge Jesus. Essas e outras vocês encontram agora aqui na Flageral TV e somente se vocês puderem, vai fortalecer muito deixando o like. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, falando sobre o Mundial de Clubes, 6 bilhões de reais que a FIFA irá distribuir aos clubes, né? É um Mundial, primeiro nesse formato, né? Como se fosse uma Copa do Mundo. E, lógico, os clubes europeus, os clubes da UEFA vão receber um valor maior por participação. Então, ficará no seguinte critério, né? Em torno de 500 milhões de dólares distribuídos aos clubes por participação e 500 milhões de dólares distribuídos aos clubes em relação ao desempenho nesse Mundial da FIFA, nesse novo formato de Mundial. Galera, é muita grana, né? Os clubes brasileiros, eles provavelmente, segundo a Raíssa Simplício, recebam em torno ali de 15 milhões de dólares. Já dá quase 100 milhões de reais. É um valor alto? É um valor alto, mas não é aquele valor que a gente estava achando, né? Em torno de 40, 50 milhões de dólares, mas é somente pela participação. Ainda existe ali o desempenho, né? E a gente espera que o Flamengo passe pelo menos para as oitavas de final. Sabemos que é um campeonato muito difícil, mas temos um técnico com muita qualidade. E ainda existe uma situação, né? Os clubes poderão contratar alguns jogadores para jogarem somente o Mundial, né? Os clubes têm que entrar em acordo, esses jogadores podem estar jogando por outros clubes. Vamos dar um exemplo. O Flamengo poderia ir num clube europeu, trazer esse jogador, né, de algum clube que não jogue esse Mundial, e o jogador jogar apenas esse Mundial e depois ele retornar para o seu clube. A FIFA, ela permite isso, se eu não me engano, com até 6 jogadores. O Flamengo teria que entrar num acordo com algum clube europeu para o clube europeu ceder esse jogador. Mas acredito eu que o Flamengo não irá atrás de algum jogador desses clubes para jogar somente o Mundial, né? Não sei, eu acho que na cabeça do Felipe Luiz o time tem que estar entrosado. Você trazendo um jogador de algum outro clube, eu não sei se daria tempo de entrosar, mas existe sim essa regra dentro do Mundial de Clubes, né? Bem interessante, cara. Vai ser, na minha opinião, um campeonato muito gostoso de poder ver, bem interessante da gente poder acompanhar, né? Uma novidade no mundo inteiro em relação aos clubes, né? Já temos a Copa do Mundo em relação às seleções. Essa é a Copa do Mundo dos clubes. Então é isso, 6 bilhões de reais em distribuição financeira, tá? Dá em torno de 1 bilhão de dólares. Muita grana, né? E que a gente consiga ir o mais longe possível e quem sabe a gente não conquista esse Mundial. Sei que é muito difícil, mas como diz o João Guilherme, nada é impossível. Isso aqui é Flamengo. E aí, vai um chapéu aí, pelo menos é o que distribui o Pablo Lúcio, né? Eu tenho muita convicção em falar que é um jogador de muita qualidade.
venho quase todos os dias aqui falar para vocês, né, sobre o Chola, sobre a molecada da base, sobre o Pablo Lúcio, o Alacian, e o Pablo Lúcio entrou na última partida do Flamengo, o Flamengo que meteu 3-1 no Danúbio e encaminhou muito bem sua classificação para a próxima fase, até porque o Flamengo tem um saldo de gols de 7. O Flamengo vai jogar contra o O'Rings. O O'Rings empatou com o Olímpia, então o Olímpia e o O'Rings já estão eliminados. Flamengo, caso perca a última partida, provavelmente se classifique em segundo lugar, mas com certeza isso não vai acontecer. O time do Kleber dos Santos tem mostrado ali que tá com muita eficiência nessa Libertadores Sub-20, goleou o primeiro jogo, mandou muito bem nesse segundo jogo, né? Um jogo com uma arbitragem desastrosa, muito desastrosa, cara. Se não fosse a raça desses jogadores e a qualidade, o Flamengo poderia até mesmo ter empatado esse jogo. Mas, graças a Deus, a molecada mandou muito bem, né? Só para vocês saberem, em relação à arbitragem, teve um pênalti no Chola, o juiz não deu. Teve um gol que o Flamengo fez, que o juiz não deu, né? Um lance ali que o goleiro solta a bola e o árbitro, ele inventa um lance. E no gol do Danúbio, um lance de cegueira total do árbitro, porque o Iago foi somente na bola, ele deu um carrinho na bola, conseguiu recuar para o goleiro, mas dando um carrinho na bola, e o árbitro deu a falta, e ainda o Danúbio fez o gol, né? Poderia prejudicar muito o Flamengo, porque naquele momento o Danúbio conseguiu o empate, mas logo no lance seguinte o Guilherme sofreu o pênalti, o Iago bateu e o Flamengo converteu. Então, Iago marcou um gol, Da Mata marcou o último gol e também o Felipe Tereza conseguiu marcar. Mais uma vez, né? Felipe Tereza, ele tem muita estrela. Muita gente fala, pô, o Felipe Tereza não tem qualidade, o Felipe Tereza... Galera, Felipe Tereza é muito oportunista, Felipe Tereza se posiciona muito bem nos lances e quando tem que marcar, ele vai lá e marca, irmão. Ele geralmente não perde gol, né? Foi assim na final contra o Olympiacos do Mundial e assim por várias partidas no Campeonato Brasileiro do ano passado, etc. Então, Felipe Tereza tem muita estrela, é um jogador de muita qualidade, né? O Chola, mais uma vez, mandando muito bem, né? No X1, ninguém pega o Chola, cara. Um moleque tem uma velocidade incrível. Então, Flamengo com a mão, com as duas mãos na próxima fase, nessa semifinal da Libertadores, porque se classificam os 3 melhores dos 3 grupos, né? E o segundo melhor dos 3. Tá? Não são todos os segundos melhores. É somente o segundo melhor de todos os grupos, ok? Então, é isso. Molecada mandando muito bem, né? Fico muito feliz em ver o Pablo Lúcio se soltando, né? Já contra o São Paulo, lá em Orlando, ele já tinha dado um chapéu e dessa vez ele deu 2 e sem deixar a bola cair no chão, né? O moleque tem muita qualidade. Fico muito feliz em ver o Sub-20 jogar muito bem, porque no final do ano passado a gente não estava conseguindo engrenar com esse novo técnico, com o Kleber dos Santos, e agora o Kleber dos Santos indo embora, né, porque ele está de saída, não sei se ele vai ficar como auxiliar do Sub-20, não sei se ele vai descer para o Sub-17, se ele permanecerá no Flamengo, mas a verdade é que o Flamengo já contratou o Nuno Campos, que é o novo técnico do Sub-20, mas ele só assume após a Libertadores. E aí, o que vocês estão achando do Mengão nessa Libertadores Sub-20? Dá para conquistar o bicampeonato? Rapaziada, o Felipe Luiz tem mandado muito bem à beira do campo, né? Tá ostentando uma invencibilidade muito grande, né? Ele só fica atrás do Jorge Jesus desde 2019 pra cá, né? E tá mirando lá em cima. Jorge Jesus, se eu não me engano, tem 28, 29 partidas de invencibilidade com o Flamengo e o Felipe Luiz já tem 21 jogos de invencibilidade, né? Maior invencibilidade aqui de técnicos do Brasil dos últimos tempos. E o segundo colocado nesse ranking é o técnico do Vitória, com em torno ali de 20 jogos de invencibilidade, 19 jogos de invencibilidade. O terceiro colocado já vai lá para baixo, 11 jogos de invencibilidade, foi o Ramon Dias com o Corinthians. Corinthians que perdeu ontem para o Barcelona, né? E o Hugo Souza... a gente torce pro Hugo Souza porque é cria do Flamengo, mesmo ele falando aquelas coisas, mas eu ainda reconheço como um ótimo goleiro, né? Só que mais uma vez ele falhou e dessa vez aí complicou muito o Corinthians para conseguir se classificar para Libertadores. Tomou um vario 3-0 do Barcelona de Guayaquil. Mas falando sobre o nosso Mengão,
Felipe Luiz está mandando realmente muito bem, está arrebentando e está mostrando, né, que mesmo sendo um técnico brasileiro, ele não é um técnico covarde, né? Porque muitos técnicos brasileiros, o time faz um gol e o técnico vai lá e recua o time. Então, era, né, uma característica que a gente via muito nos técnicos aqui do Brasil. Só que pode ser que o Felipe Luiz chegando e mostrando que dá para ser um técnico que coloca o time para frente, um time corajoso dentro de campo, ele pode abrir caminho para que outros técnicos façam a mesma coisa, né? Felipe Luiz tá mandando muito bem, revolucionando em relação a treinos, em relação às partidas do Flamengo, né? A gente vê, às vezes, o Flamengo como se fosse um time de basquete dentro da quadra, né? O time de basquete, às vezes, faz aquele triângulo, né? Tem um jogador com a bola e tem mais dois dando condições. Eles formam ali mais ou menos um triângulo. É isso que o Flamengo tem feito também em campo, né? Quando o time está muito retrancado, ele faz essa tabela com 3 jogadores e consegue quebrar a linha defensiva adversária. Então, parabéns ao Felipe Luiz, cara, estou muito satisfeito, uma invencibilidade muito grande e uma satisfação maior ainda pelo modo que o Flamengo está jogando, né? Com certeza a nação rubro-negra está muito satisfeita pela atitude dos jogadores dentro de campo. Mas é o que eu falo, o Flamengo, ele com certeza não vai vencer todas as partidas, né? Vão ter alguns jogos que o Flamengo vai impactar, pode ser que o Flamengo até perca alguma partida, mas a atitude dos jogadores dentro de campo é isso que a torcida cobra, né? O resultado pode até não vir, mas se o jogador deixar o coração dentro de campo, jogar com muita raça, jogar pra cima, pode até perder, mas tem que jogar atacando, tem que sempre tentar fazer o gol, 1, 2, 3, não pode tirar o pé do acelerador, né? O Flamengo é isso. O DNA do Flamengo é um DNA ofensivo, é um DNA de propor o jogo, de estar com a bola, né? De mostrar ali quem manda, quem dá as cartas dentro de campo. Então, é isso em relação ao técnico Felipe Luiz. Tá mandando muito bem. Eu queria saber muito a sua opinião. O que vocês estão achando? Será que existe uma possibilidade de, num futuro, a seleção brasileira tentar tirar o nosso técnico? É isso, né? Tem mandado muito bem e tem encantado não só a torcida do Flamengo, como todas as outras torcidas aqui no Brasil. E agora uma curtinha aqui para falar sobre as eliminatórias, né? 5 jogadores do Flamengo foram convocados por suas respectivas seleções, né? A seleção brasileira, ela ainda não deu o veredito final sobre os atletas. 6 atletas do Flamengo estão nessa pré-lista da seleção brasileira. Mas eu quero falar aqui sobre a seleção do Uruguai, a seleção do Chile e também a seleção do Equador. A seleção do Equador convocou o Gonzalo Plata, a seleção do Chile convocou o Eric Pulgar e a seleção do Uruguai convocou Arrascaeta, Varela e infelizmente o De La Cruz. Eu digo por que infelizmente o De La Cruz, né? Porque o Flamengo tá tentando fazer um trabalho ali com mais cautela com o De La Cruz, né? E a gente sabe que a seleção do Uruguai convocando, ele vai dar de tudo no treino para poder ser titular, para poder jogar as partidas das eliminatórias. São 2 datas que as seleções jogarão nessas eliminatórias, nessa data FIFA, e infelizmente, né, o Felipe Luiz com um trabalho de cautela, e com certeza a seleção do Uruguai não terá essa cautela toda com o De La Cruz. A gente torce para que os jogadores eles tenham um excelente desempenho em suas seleções e não voltem contundidos para o Flamengo, porque o Mengão tá tentando fazer aquele trabalho para que a gente tenha o mínimo de jogadores possíveis no departamento médico nessa temporada de 2025, que provavelmente tenhamos aí em torno de 80 partidas durante o ano inteiro. Então é isso, apenas uma curtinha. Seleção brasileira ainda não fez sua convocação final. Valeu, nação rubro-negra, tenham aí um restante de semana muito abençoado. Amanhã tem Mengão pela Libertadores. No vídeo de amanhã falo tudo sobre esse jogão, Flamengo versus All Rings. Tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.